Medo de quase nada. Que essa música é um convite mesmo pra gente observar os nossos próprios medos, porque apesar dele passar muito tempo da música, né, falando de medo de quase nada, durante o processo a gente vai percebendo também que ele traz medos que são muito reais, que são muito latentes e muito cotidianos também. Então fica o convite para olhar para o medo, mas também fica o convite para um movimento de reafirmação que para mim aparece nesse medo de quase nada, sabe? Porque Bell Hooks vai dizer, inclusive, no livro dela Tudo Sobre o Amor, a importância desse movimento de afirmação em palavras. E não é sobre falar de algo que você não acredita, mas falar sobre possibilidades, né? E quando ele traz esse lugar do medo de quase nada, é também um convite para se encorajar nesse processo. É interessante, né, como ele fala muito de autodeterminação nessa música. E é importante a gente olhar para o passado, né, e ver como a gente foi ensinado a engolir o choro, foi ensinado a não temer, a negar o medo. E nós nos tornamos adultos que negam os medos muito fácil. Negam o medo por obrigação, negam o medo por automatismo. E o que Leal traz é o convite ao reconhecimento desses medos que estão no nosso cotidiano, estão na nossa relação com as nossas mães, está na nossa relação com o território, né? O medo da violência, o medo do perigo. Então, é interessante como Leal faz o convite ao reconhecimento desse medo como parte desse pacto de solidariedade conosco, né? Com esse espelho. É um pacto de autoproteção, de autogenerosidade, e eu acho que tem muita importância a gente falar disso nesse momento em que a gente está pensando mais sobre o autoconhecimento, está pensando mais sobre a importância da consciência no nosso dia a dia, porque a gente tem um desafio hoje que é encarar os nossos medos com coragem, que é encarar os nossos medos entendendo que a gente faz escolhas e não mais reproduzir esse discurso que entende a gente como vítima da própria vida, né? Vítima das próprias escolhas. O que Leal faz é um convite à autodeterminação, um convite a dizer: eu faço as escolhas da minha vida, compreendendo o medo que me assola no cotidiano. Sim, é uma compreensão bem complexa mesmo, assim, né? Uma análise do território, mas também uma análise individual. Porque ao mesmo tempo que ele traz medos que, como a gente disse, né, estão muito relacionados ao cotidiano e, de fato, independem, né, da nossa movimentação no mundo, ele também fala sobre a importância de olhar para si mesmo. Ele diz que ele tem medo do destino porque ele sabe que é ele que escreve as cartas. Então, fica claro esse movimento de autorresponsabilização, pensando agora, mas também se projetando para o futuro, né? Porque quando você consegue olhar para a sua própria vida e compreender que os efeitos, né, das suas movimentações do agora vão se perdurar ao longo do tempo, você também consegue fazer escolhas mais conscientes. Sim, eu acho que Leal é um cara muito amparado, né, na família, é um cara muito amparado na coletividade, porque eu acho que nessa música ele traz também um reconhecimento coletivo de processos que estamos experimentando na comunidade negra, né? Os processos de luto, os processos de perdas, né? Que acabam por reverberar em doenças crônicas que também assolam mais a nossa comunidade. A própria violência doméstica, né, também é um tópico que vai ser abordado de alguma forma aí como um medo coletivo que nós todos enfrentamos, né, individualmente. Então, percebam como aí há um borrão mesmo, há um borrão desses limites que parecem tão certinhos, né, tão lineares. Um tópico importante nesse tema, ainda nessa música, que é sobre um dos principais medos que muitos de nós enfrentamos em relação às cobranças, a esse estresse cotidiano, que é o medo de errar. E eu acho que Leal, né, que é um cara, como eu disse, muito amparado na comunidade, muito amparado na família. Eu gosto muito de como as músicas dele trazem áudios da mãe, falando, né, trazendo lições importantes. Eu gosto de como ele bebe dessa sabedoria griot
para falar nas músicas e trazer a importância da gente acolher o erro como possibilidade de expressar essa humanidade que nós tanto reivindicamos, né, enquanto comunidade negra. Eu acho que a gente ainda está muito bitolado, está muito neurótico em não errar, muito pressionado, muito tenso em expectativas de não errar, que inviabilizam a nossa expressão cotidiana da própria humanidade. Então, inviabiliza esse projeto de autogenerosidade, inviabiliza esse projeto de autodeterminação. Então, a gente vai precisar encarar esses erros agora com mais naturalidade. Até para que a gente possa sonhar também, né? Porque, para mim, o trabalho dele está muito relacionado com esse lugar dos sonhos. Por ser, né, tão jovem e por ter um trabalho também tão complexo, eu acho que ele traz esse lugar do sonho mesmo como uma possibilidade de se projetar para o futuro. Então, eu olho para a minha vida, eu reconheço as dificuldades, reconheço também os impactos do território na minha jornada, mas eu também acho que existe potencial na minha movimentação, né? Na forma como eu me vejo, na forma como eu me coloco no mundo. Então, eu acho que as músicas dele sempre são um convite pra gente sonhar mesmo. É um esperançar, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom? Segue a gente aqui e fica de olho nos conteúdos.